Bom dia aí, turma do oitavo ano, voltando aí às aulas, né? Ficamos um tempo sem conseguir postar aula, infelizmente, peço aí desculpa para todos vocês. Tive aqueles problemas técnicos aí, né? Infelizmente, inclusive ainda estou com alguns deles. Por isso mesmo essa aula ainda vai ser um pouco diferente, né? Não vou botar os slides aqui que eu estava botando nas últimas aulas, vai ser aqui eu falando mesmo sobre o assunto. Eu vou tentar botar algumas coisas escritas por aqui, assim, algumas fotos, algumas imagens, mas não garanto também para vocês, beleza, pessoal? É mais um teste aqui que eu estou fazendo dessa nova forma aqui, desse novo formato, porque de fato eu precisei fazer isso, senão eu não conseguiria postar a aula para vocês, né? Então eu estou tendo que fazer isso no improviso aqui mesmo, para continuar postando essas aulas. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí durante a quarentena, todo mundo em casa, se cuidando contra o coronavírus. Lembrando, galera, que é muito importante ficar em casa, tá? Tem muita gente aí falando para ir para rua, falando para abandonar a quarentena, mas o que a gente tem visto, galera, é que no mundo inteiro as pessoas estão ficando em casa, nos principais países do mundo isso está acontecendo, muitas pessoas já morreram, é uma coisa muito séria. Então é fundamental que nós tenhamos a solidariedade nesse momento, que a gente pense no próximo, né? Porque a nossa atitude pode gerar o bem para o próximo, fazer com que uma pessoa não fique mal, né? Não se contamine pelo coronavírus. Então a gente pode ficar em casa e para continuar aí as nossas aulas, vamos dar seguimento ao conteúdo, beleza, pessoal? Hoje a gente vai começar a falar sobre um novo capítulo aí, que é o quarto capítulo do seu livro, beleza? Chamado Revolução Francesa e Período Napoleônico. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos. Pessoal, é um capítulo muito interessante, né? Ele vem aí dando continuidade a esses fatos que a gente tem visto acontecer no mundo até o atual momento. Vamos lembrar o que aconteceu, né? O que tem acontecido de mais importante que a gente tem visto nas últimas aulas? Começamos o ano falando da Revolução Inglesa. Lembra disso, né? Quando houve aquela guerra civil lá na Inglaterra, né? O parlamento, né? As pessoas que estavam lutando pelo parlamento contra o poder dos senhores feudais, né? De um lado a burguesia, os comerciantes querendo mais liberdade de comércio, do outro lado os senhores feudais querendo manter os seus privilégios. Isso lá na Inglaterra. A Revolução Inglesa, galera, terminou em 1688, lembra? Com a Revolução Gloriosa, quando finalmente o rei assinou a Declaração de Direitos lá na Inglaterra, dizendo que os poderes dele seriam limitados pelo parlamento. Isso significa, gente, que agora vai ser uma monarquia constitucional. Vamos pensar nesse tempo, nesse período que acontece isso? A gente está falando de um período conhecido como Antigo Regime. É muito importante você ter essa palavra guardada na sua cabeça quando a gente está falando da Revolução Francesa, né, que a gente vai falar ainda, Antigo Regime. Porque o que era o Antigo Regime, afinal de contas? A gente conhece o Antigo Regime com algumas características básicas, que era o quê? O grande poder absolutista, né, o rei centralizando o poder, as monarquias centralizadas, né, esse poder do rei,
que teve o apoio da burguesia para chegar nesse lugar. O antigo regime também significa uma sociedade dividida em estamentos, né? Aquela coisa daquela ideia de ter uma primeira ordem, que seria a ordem do clero, né? do clero religioso, da igreja. A segunda ordem, que seria a nobreza, a aristocracia. E a terceira ordem, que seria o povo, né? Os servos. Só que com o tempo a gente viu nesse antigo regime que essa terceira ordem vai mudar muito, porque antes era só camponês, né? A pessoa que ficava trabalhando no campo, né? Servidão, aquela coisa do feudalismo. Quando o feudalismo vai acabando, vão se formando os estados nacionais, as cidades vão crescendo também, e um novo grupo surge, que é a burguesia. E vai ser esse grupo que vai estar ali formando o Estado Nacional, dando base para que o absolutismo comece a existir na Europa. Isso é o antigo regime, tá, pessoal? Então, voltando aí, né, a gente viu o caso da Inglaterra, terminou lá em 1688. Depois a gente viu a Revolução Americana, como os Estados Unidos se formaram, né, como foi aquela evolução das 13 colônias ali na América do Norte, até o ponto que eles conquistaram a independência deles. E agora a gente vai ver o caso francês, a Revolução Francesa. O que esses três casos têm em comum, gente? É que nesses três casos há a chegada da burguesia no poder, né? Com as suas particularidades, de formas um pouco diferentes, tá certo? Mas o fato é que finalmente a burguesia chegou no poder. E é isso que a gente está tratando. A Revolução Francesa é um marco muito importante, porque foi nessa revolução que eles conseguiram acabar com o Estado absolutista pela primeira vez na Europa, galera. Só lembrando, no caso da Revolução Inglesa, eles ainda mantinham lá a nobreza, como mantém até hoje, né? É uma monarquia constitucional. Tem o parlamento, tem uma constituição, mas a nobreza fica lá, meramente decorativa. Eles mantêm a nobreza lá. No caso dos Estados Unidos, surgiu naquele território, né, um novo modelo, um modelo diferente do que já tinha surgido na Europa. Uma república, né? Não era mais uma monarquia, surgiu uma república nos Estados Unidos. E uma república cujo poder era exercido por pessoas da classe da burguesia, comerciantes, né, grandes latifundiários, pessoas que tinham, né, faziam parte desse grupo social. Não eram nobres, né, não eram pessoas da monarquia que ganharam o poder através da herança, como era no antigo regime. Falamos da Inglaterra, falamos dos Estados Unidos. Mas e a França, então? O que aconteceu na França, galera? O que aconteceu antes na França? Qual era o clima na França para que acontecesse a Revolução Francesa? Vamos botar um marco que é a data de 1789. É quando acontece a Revolução Francesa. A gente vai ver um pouco antes. O que estava acontecendo um pouco antes? De cara você já lembra. O que rolava ali era aquela sociedade estamental, né? Tinha ali muito bem definido a classe dos nobres, a classe do clero, da igreja, né? E a classe do povo. Era aquela classe que abrangia a maior parcela da população. Muitas pessoas eram parte dessa classe social. Inclusive camponeses, inclusive artesãos que foram morar na cidade, inclusive comerciantes, banqueiros, novos profissionais. Então a classe do terceiro estado, né, ela inchou. Ela não tinha mais o servo só, não tinha mais o camponês, agora tinha uma variedade de pessoas nessa classe. Isso é importante para a gente entender o processo. Mas vamos por partes. A gente já viu que o modelo da França nesse momento, do antigo regime, antes da Revolução, era essa sociedade estamental, não é? Outro aspecto importante é que ali rolava um absolutismo feroz, galera. Ali o absolutismo era muito forte, né? Um dos estados mais centralizados na figura do rei. Isso fez com que se gerasse em torno daquela nobreza que vivia no palácio, né, uma sensação de poder muito grande. E eles acabavam vivendo de forma até parasitária, porque eles não produziam nada. Eles só acumulavam a riqueza que eles estavam conseguindo
a partir dos ganhos que a sua burguesia tinha no comércio, né? Porque era essa a ideia naquele tempo, acumular riqueza. A nobreza gostava disso, de acumular. Eles não gostavam de reinvestir, de fazer novos investimentos. Eles gostavam de acumular e ficar vivendo às custas disso. E o povo que arque com seus custos. E aí outro detalhe, além disso tudo tinha os impostos, galera. Muito importante, vai ser esse um ponto que a gente vai ver que vai inclusive gerar a Revolução Francesa. Vai ser quando o rei absolutista da França vai querer aumentar a carga de impostos. E por que ele vai fazer isso? A gente já entra num outro detalhe, num outro ponto do contexto, do que estava acontecendo. Vimos a sociedade, vimos um pouco da política, mas e a economia da França? Como é que estava a economia da França nesse momento? Aí, pessoal, de cara, você já pode lembrar de uma coisa que a gente viu agora na última aula, a Guerra dos 7 Anos, pessoal. Todo mundo se lembra da Guerra dos 7 Anos, né? Aquela guerra entre Inglaterra e França pelo controle das rotas comerciais, pelo controle de algumas colônias. Essa guerra aconteceu em 1756 a 1763, galera. Foi a Guerra dos 7 Anos. Vamos lembrar da data da Revolução Francesa, né? 1789. Então a Guerra dos 7 Anos foi um pouco antes. A Guerra dos 7 Anos foi ruim para a França, ela saiu derrotada, né? Ela perdeu a província de Quebec, que ela tinha lá na América do Norte. Ela saiu endividada também. Um pouco mais tarde, galera, a França vai ainda participar, vai ajudar os Estados Unidos. Um pouco mais tarde, galera, a França ainda vai ajudar os Estados Unidos, as 13 colônias, na verdade, na sua guerra de independência. Lembra que quando a Inglaterra, agora é assunto da aula passada, quando a Inglaterra quis fechar o cerco em cima das 13 colônias, cobrar os impostos em cima das 13 colônias, quando eles fizeram isso, lembra que as 13 colônias se revoltaram e partiram para a guerra de independência? Quem ajudou eles na guerra de independência foi a França. Só que isso gerou um endividamento muito grande. Então, galera, a gente está falando de guerras que a França entrou décadas antes, anos antes da Revolução Francesa. Isso gerou um endividamento muito grande. E pensa só, com uma nobreza parasitária que só consome, que não produz nada, que pega toda a riqueza para ela, que fica acumulando, e ainda essa questão de endividamento por causa das guerras, isso vai gerar crise econômica, gente. E aí, galera, essa crise vai ser agravada ainda. Um ano antes da Revolução Francesa, o que acontece? Os campos, as colheitas têm um fracasso, há uma seca. Uma seca que vai acabar perdendo as plantações. Então o preço dos alimentos vai crescer muito, vai ter inflação, galera. E o pessoal vai começar a ter fome. Gente, povo com fome gera insatisfação. Então, olha aí o contexto da Revolução Francesa. Olha aí o que já está acontecendo, galera. O povo está insatisfeito. Tem uma crise econômica na França, né? O rei, com a sua nobreza palaciana, só quer saber de consumir, só quer saber de acumular riqueza. E ainda por cima, para tentar sanar a crise econômica, ele vai fazer o quê? Vai cobrar mais impostos. Você acha que o pessoal vai ficar feliz com isso, gente? Primeiramente, ele tenta cobrar os impostos da própria nobreza, do próprio clero, que tinham privilégios, que não pagavam impostos. O rei vai querer cobrar impostos deles. Eles não vão aceitar, evidentemente. Eles não pagavam impostos, eles tinham esse privilégio, não vão aceitar. O rei então vai chamar a Assembleia dos Notáveis, galera. É uma reunião entre o rei e a aristocracia, né? Essa galera da elite, esses nobres da elite. Lembra daquilo? Tinha a nobreza
palaciana, que ficava ali no centro da monarquia, mas também tinha a nobreza, aquela dos senhores feudais, né? Aquela que ficava em torno, tinha o seu pedaço de terra, o seu grande latifúndio. Também eram nobres, né? Que participavam desse jogo político. A nobreza não pagava imposto, e o rei, em um momento, quis que eles começassem a pagar. Então ele vai chamar isso, a Assembleia dos Notáveis, no ano de 1787, 2 anos antes da Revolução acontecer, galera. Quando ele chama a Assembleia dos Notáveis, é lógico que a nobreza e o clero não vai aceitar pagar os impostos. Juntando aí o clima de insatisfação que o terceiro estado estava vivenciando, pessoal, o rei vai ser obrigado a chamar então uma organização, um órgão, uma instituição que ele não chamava há séculos na França, chamado Estados Gerais. Era quando se reunia representantes dos 3 estados, da nobreza, do clero, né, dos 3 estados, da nobreza, do clero e do povo, né, do terceiro estado, aquele que tinha agora várias pessoas diferentes, não só camponeses, mas também tinha burguesia no terceiro estado, lembra disso? O rei vai chamar então os estados gerais, nesse clima aí de insatisfação, todo mundo meio bolado, ninguém quer pagar imposto, tem crise de alimento, tem fome acontecendo, crise econômica, as pessoas não têm emprego, tá uma situação complicada. O rei chama os estados gerais. Não vai ter consenso, pessoal. Por quê? O nobre, o clero, não quer perder privilégio. E o terceiro estado, a burguesia, que já tinha ganhado força, que já estava rica, se enriquecendo, essa quer ganhar privilégio. Ela faz parte do terceiro estado, ela já tinha, lembra, a alta burguesia já tinha até conseguido comprar títulos de nobreza. Aos poucos, essa burguesia que já tinha muito dinheiro, o que a gente chama de alta burguesia, já estava até frequentando os espaços de poder, já tinham se tornado aquela nobreza togada, né, que a gente fala, nobreza togada. Ou seja, a alta burguesia que comprou um título de nobreza, que é isso que eles faziam naquela época, né? Você queria se igualar a quem estava no poder. E quem estava no poder era a elite, era a nobreza. Então a burguesia que ganhava dinheiro comprava logo um título de nobreza. Eles, nos Estados Gerais, eles viram a oportunidade de então chegar no poder de fato, tirar o monarca do poder e então chegar e mudar o Estado completamente, galera. E essa que é a grande sacada da Revolução Francesa. Vai ser a partir daí que começa então a agitação revolucionária. Os Estados Gerais, gente, acontece numa assembleia. Por exemplo, é uma câmara, é um prédio, eles se reúnem lá, como se fossem os deputados, os senadores hoje. Naquela época tinha lá os representantes de cada estado da sociedade, do clero, da nobreza e do povo. Só que o rei fechou os Estados Gerais. Ele achou que não estava dando certo e fechou. O rei é arbitrário mesmo, ele é absolutista. Então, se não está bom para ele, ele fecha. É assim que funcionava. Só que aí, galera, o pessoal já com aqueles ideais iluministas que estavam sendo ventilados naquele tempo, já sabendo daquela coisa que aconteceu na Inglaterra no século XVII, né, que a burguesia tinha chegado ao poder já lá, já sabendo que os Estados Unidos tinham se tornado independente e inaugurado uma república constitucional, o pessoal não aceitou isso e viu a oportunidade de criar então um novo Estado na França. Com isso, pessoal, quando o rei fecha os Estados Gerais, a galera do terceiro estado continua lá, ocupa o prédio e fala assim: nós só vamos sair daqui quando a gente tiver uma Constituição, galera. O grande modelo agora, a grande sacada daquele momento é isso, gente. É acabar com os privilégios da nobreza, acabar com a nobreza, acabar com a aristocracia e inaugurar um novo modelo de Estado. Que Estado, galera? Um Estado constitucional, com leis, igualdade de direitos, é isso que eles queriam, né? E quem buscava mais isso? A burguesia. E aí a cronologia. Os Estados Gerais são convocados no início de 1789. O rei fecha. Já em junho,
a galera ocupa e forma, então, ali no mesmo espaço que eles chamam de Assembleia Nacional, galera. Depois de um mês, né, que a Assembleia Nacional foi reunida com deputados, representantes do baixo clero, representantes da alta burguesia, do povo, né, pessoas que estavam interessadas em mudar a ordem das coisas, eles pensam que eles querem formar essa Constituição. Um mês depois, então, a Assembleia Nacional se torna uma Assembleia Nacional Constituinte, pessoal. É quando finalmente o povo do país se une para pensar junto uma Constituição. Eles vão criar aquela Constituição naquele momento. Mas aí você acha que o rei vai olhar para esse movimento todo e vai ficar quieto, galera? É lógico que não, né? Ele não vai aceitar isso de mão beijada. Ele é um rei, cara. Ele está lá no poder há séculos. Ele conquistou a centralização do poder na mão dele. Então ele não vai aceitar que simplesmente de uma hora para outra o reinado dele acabe e toda a família dele não tenha mais poder nenhum. Então, galera, é isso que vai dar origem à Revolução Francesa. Quando as contradições entre as classes, entre a nobreza, entre o povo, entre a burguesia, elas se acirram de tal forma, elas se tornam tão evidentes que o povo não aguenta mais. E o povo que está com fome, que está vivendo a crise econômica, né? Lembra disso. Nesse momento, o povo vai se revoltar, vai para a rua, vai fazer guerra, vai fazer revolta, vai ter motim, vai ter saque. Mas isso tudo e o que vai acontecer a partir da Assembleia Nacional Constituinte e qual é a resposta do rei, a gente vai ver nas próximas aulas, beleza, gente? Vou tentar, não sei, né? Talvez se você já tenha aí ou tenha colocado alguma imagem, alguma coisa escrita. Talvez eu percebi aqui que o programa deu umas travadas, gente, então é bem possível que role aqueles congelamentos, que eu acho muito chato, né? Porque fica travando a minha imagem. Mas às vezes o som não trava, mas enfim, se acontecer, aconteceu, espero que não, peço desculpa de novo por estar tendo esses problemas técnicos aí, mas estou fazendo o possível para trazer o conteúdo para vocês, beleza, gente? Depois eu coloco também os exercícios e a gente corrige aí na quinta-feira, espero que todo mundo faça, é muito importante fazer, beleza? É isso, forte abraço, fiquem bem aí, lavem as suas mãos, valeu!